que olhava aquilo que estava acontecendo em volta, ele dizia, olhamos a Inglaterra. Ele se apaixonou pela Inglaterra também, como Nabucco. Mas no que se apaixonou? Se apaixonou no lado inglês, que é o lado da aristocracia. Então, diz ele, a Inglaterra é o único país onde a aristocracia continua exercendo o poder e sendo a classe dominante. Bem, Nabucco também se apaixonou pela Inglaterra. Não só na sua viagem à Inglaterra, mas ele jovem, lá no Recife, já havia lido Beckford sobre a Constituição inglesa, e se apaixonou. E mostra, o que é sabido, que na Inglaterra existe um regime parlamentar, e que no regime parlamentar não é propriamente um regime fruto de Montesquieu, porque o executivo e o legislativo estão casados, e o Nabucco diz, bom, mas acontece, estando casados, o executivo e o legislativo, há uma sensibilidade muito grande da opinião pública e na relação com a Câmara. A Câmara, ela muda de opinião, e quando muda de opinião, ela pode pedir a sua dissolução, e não é o rei quem dissolve. Ele compara com o Brasil, onde era o imperador que formalmente, na escuta da opinião nacional, dissolvia a Câmara para reequilibrar o sistema, mas era o imperador. Lá não. Então Nabucco se entusiasma com a Inglaterra em função dos mecanismos democráticos da Inglaterra. E mais, ele diz, o que caracteriza realmente, que assegura a Inglaterra a posição especial para ele, em termos de sistema político, é que na Inglaterra a força real está no judiciário, na decisão do juiz. E tem um texto do Nabucco em que ele diz com todas as letras, e esse eu vou me permitir lê-lo só para ver o que ele via na Inglaterra. Ele diz o seguinte: somente na Inglaterra pode-se dizer que há juízes. Só há um país no mundo em que o juiz é mais forte do que os poderosos. O juiz sobreleva a família, a aristocracia, ao dinheiro e, o que é mais do que tudo, aos partidos, à imprensa, à opinião. Não tem o primeiro lugar no Estado, mas tem na sociedade. E dá o exemplo. O Marquês de Salisbury e o Duque de Westminster estão certos que diante do juiz são iguais ao mais humilde de sua criadagem. Esse sentimento da igualdade de direitos da pessoa, realmente, diz ele, mesmo na mais extrema desigualdade de fortuna, é condição, é fundo da dignidade anglo-saxã. Ora, vê-se a diferença entre o que é um conservador verdadeiro, Tocqueville, apesar de brilhante, capaz, analista, e o que é alguém que não tem essa sensibilidade conservadora, que é Nabucco. Nabucco está vendo na Inglaterra, não é a monarquia, ele justifica a monarquia inglesa exatamente ao dizer, bom, mas aqui o poder monarca é neutro, ele é simbólico, e aí quem sabe o lado estético de Nabucco, ele aprecia a monarquia, mas o lado de pensador político não está colocando ênfase na aristocracia nem na monarquia, está colocando ênfase nos direitos do cidadão, está colocando ênfase na questão da liberdade, na questão da possibilidade de acesso à justiça para todos. É uma visão bastante diferente da visão de Tocqueville. Diga-se de passagem, alguns certamente já leram, mas é fascinante ler um outro livro de Tocqueville, chama-se Lembranças de 1848, em que o Tocqueville, marquês, e que legitimista, ou seja, era favorável aos descendentes do Luís XIV em linha direta, não era muito simpático aos descendentes do irmão de Luís XIV, que foram os Orleans, era, portanto, arraigadamente favorável à tradição, e se elegeu deputado, e foi membro da Assembleia Nacional na França, depois da Revolução de fevereiro de 48, foi a primeira tentativa de revolta, e escreveu sobre essa revolta de 1848, esse livro chama-se Lembranças de 48, com um prefácio belíssimo do Baudelaire, onde Baudelaire mostra que, como Nabucco, que Tocqueville se interessava pela política, mas via o que estava por trás, via a sociedade. E nesse livro, em que ele descreve o que estava acontecendo no dia a dia de Paris, eu não vou fazer. Mas se fizer uma comparação, e aqui muitos conhecem, talvez mais do que conheçam mais a esse que eu vou citar, que é o Tocqueville, o 18 de Maio. São livros gêmeos.
porque ambos, tanto Marx quanto o Tocqueville, todos se referem aos mesmos acontecimentos. Então, e a percepção de uns e de outros é extraordinária. E, curiosamente, ambos se juntam num ponto. Ambos têm horror à burguesia. Lógico, o Tocqueville chama classe média. A classe média na época era a burguesia. A burguesia. Ele tem horror à burguesia. Um porque quer o proletariado, o outro que quer a aristocracia. Bom, mas voltando ao tema, senão vamos falar de Marx e de Tocqueville, mas Nabucco não só na questão, não só quando ele está analisando a França, e essa distinção é muito clara, quando se vê uma maneira quase desdenhosa, como Tocqueville descreve aquilo que não é a tradição, Nabucco não é isso. Nabucco é um homem que realmente tem os olhos bastante abertos para as mudanças, são mudanças democráticas. E também na Inglaterra. Aí é muito curioso, porque o outro grande livro, Tocqueville, foi